Estou em Ribas do Rio Pardo, no gabinete do prefeito João Alfredo Daniese. Prefeito que está encerrando o seu mandato, né, como administrador de Ribas. Município esse que passou por uma grande transformação e que ontem teve aí o seu dia derradeiro de glória, vamos dizer assim, que é a entrega da inauguração oficial da Suzano Celulose. Bom dia, prefeito. Bom dia, Ojeda. Bom dia a todos do Perfil News. Prefeito, nos primeiros meses da sua administração, eu estive aqui, fizemos uma entrevista, batemos um papo, e o senhor fez mais ou menos um quadro, um raio-x do que poderia vir, que iria acontecer com o seu município, as transformações. Tudo que aconteceu durante todo esse tempo, era aquilo que o senhor previa? Não. Eu previa um impacto menor. E o impacto foi muito maior do que eu imaginava. Os problemas e as demandas foram muito superiores à nossa imaginação, até porque nunca ocorreu um investimento de tal magnitude em Ribas do Rio Pardo. Correto. E a fábrica foi anunciada dia 12 de maio de 2021, e como todos sabem, não por culpa da fábrica, logicamente, mas não houve planejamento. Não houve planejamento do governo estadual, não houve planejamento municipal. Isso foi anunciado de última hora. E qual prefeito não gostaria de receber um investimento dessa magnitude? Nós recebemos e aceitamos o desafio. É um desafio de transformação efetiva, que poucas delas já ocorreram, a transformação maior vem agora, em função da fábrica já em operação desde julho. E ontem foi um dia de glória, um dia de coroação de todo esse trabalho feito por nós, sobretudo pela minha equipe de secretários, de diretores, de gerentes, de servidores públicos, que deram conta do recado. E eu digo isso até como louvor e agradecimento a todos os nossos servidores públicos municipais por ter vencido esse desafio. Tá. Prefeito, relembrando o início, né? Eu me lembro que quando o senhor assumiu, a gente conversou aqui nessa sala a respeito de quanto em valores o senhor recebeu a prefeitura, né? E agora, com menos de 30 dias, nem isso, para o senhor entregar o mandato, com quanto de valor o senhor deixa nos cofres da prefeitura? Dá para fazer um comparativo? Sim. Nós recebemos a prefeitura com um orçamento de 120 milhões em 2021, gastamos um pouco menos do que esse valor, e depois, gradativamente, o orçamento foi sendo reajustado em decorrência até das receitas que foram aumentando. Mas em dinheiro em caixa? Bom, em dinheiro em caixa hoje, eu devo deixar para a próxima gestão um pouco mais de entre 60 e 70 ou até 80 milhões de reais. E quanto o senhor pegou a prefeitura? Eu peguei a prefeitura com praticamente nenhum caixa. Eu acredito que nós devíamos ter aí algo em torno de 3 ou 4 milhões de reais em caixa, mas com uma dívida para com a Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda de 18 milhões de reais das gestões anteriores. Tá, só para explicar. Quando ele assumiu a prefeitura, o senhor pegou em caixa algo em torno de 8 milhões. Não, menos. Menos de 8 milhões. 3 a 4 milhões. 3 a 4 milhões, isso há praticamente 4 anos atrás. Isso. Agora ele está deixando, ele prevê deixar o município, o cofre da prefeitura, algo em torno de 60 a 80 milhões de reais. E com as dívidas Sim, com todos os compromissos. Todas as dívidas negociadas, pagas. Nós parcelamos os 18 milhões, né? Mas com os parcelamentos em dia e com todos os tributos federais em dia também. E mais um detalhe, nós já quitamos todos os precatórios de 2025, que serão pagos, e estamos quitando praticamente 90% dos precatórios de 2026. Vão deixar pagos também nessa gestão. Ou seja, a próxima gestão vai pegar o município com capacidade de pagamento letra A do Tesouro Nacional,
com todos os fornecedores em dia, com todos os servidores públicos em dia, com todos os compromissos tributários também em dia e com todos os precatórios também em dia, mais o caixa de 60 a 80 milhões de reais. Por que eu não dou uma precisão de caixa? Porque envolve agora pagamento de 13º, envolve agora o pagamento da folha de pagamento de dezembro, que eu vou pagar nesta gestão, ou seja, ele não vai ter que pagar folha nenhuma. A primeira folha dele será só em fevereiro do ano que vem. Então, pega uma prefeitura redonda. Assim, redonda. Prefeitura andando. Né, normal. Sim. E, consequentemente, com previsão ainda de maior receita nos próximos meses. O orçamento do ano que vem, que nós encaminhamos para a Câmara, que está para ser votado agora, para o ano que vem de 488 milhões de reais. E no primeiro ano, 120? 120. Você conseguiu triplicar, então, o orçamento? Quadruplicar. E em então. 2026 será da ordem de 600 milhões de reais. Perfeito. Então a próxima gestão terá, no intervalo de 4 anos, algo em torno de 2 bilhões de reais que passarão pelos cofres do município. Perfeito. Como eu disse, eu gosto muito da palavra que chama transformações. Né? E a sua cidade, como eu já disse, passou e está passando por transformações. E quando se transforma alguma coisa, também tem a situação, tem uns impactos, né? O impacto da questão social, o impacto na segurança, o impacto na moradia, principalmente. Durante esse tempo, esse período que o senhor ficou no comando da prefeitura, que o senhor está no comando da prefeitura, qual foi, digamos assim, o impacto, a coisa que mais trouxe insatisfação para o senhor? O que mais trouxe insatisfação para nós foi o impacto da moradia. Esse foi o grande problema. Nós pegamos uma cidade com uma percentual muito pequeno também de pavimentação. Nós crescemos, por exemplo, de 35% de pavimentação para 70% de pavimentação nesse espaço de tempo. E nós conseguimos aumentar o quantitativo de médicos na nossa saúde. Nós pegamos o município com 14 médicos na nossa folha de pagamento. Estamos entregando ele com 56 médicos em folha de pagamento. Fizemos um concurso público para 560 vagas, tivemos quase 8 mil inscritos e já lotamos esses servidores públicos em seus cargos. Vamos deixar aí zerar as demandas de creches. Nós estamos entregando agora, dia 20 de dezembro, a última creche, a Raio de Sol, com capacidade para 200 crianças de 0 a 3. Mas o grande problema nosso mesmo foi moradia, porque nós não tivemos política habitacional com planejamento. Então, nos 2 últimos anos do governo anterior, né, do governo estadual, e 2 últimos anos do governo federal, nós não tivemos 1 centavo em moradia. Nós passamos a ter um feedback melhor do governo do estado a partir do Riedel, né, onde nós tivemos 250 casas do lote urbanizado, onde nós construímos 100 casas que vamos entregar agora para tirar pessoas de subhabitações, de barracos. Conseguimos extrair da Suzano, no Plano Básico Ambiental de Infraestrutura, 50 casas que já entregamos também. Estamos licitando agora 100 casas num convênio com a GEAB, onde a GEAB entra com 5 milhões, o município entra com 2,5 milhões. E recebemos agora, por último, 25 casas do Minha Casa Minha Vida. Então, somados tudo isso, nós teremos uma política habitacional de 525 casas. Isso atende a demanda? Não, não atende. Mas foi a maior política habitacional da história de Ribas do Rio Pardo, apesar de tudo isso. Só que nós precisamos de pelo menos 2.000 casas, Geda. Então, nós estamos deixando um loteamento já aprovado, está para registro no cartório de registro de imóveis, chamado Residencial Vida Nova, com 836 lotes de 8 de frente por 20 de fundo, de 160 metros quadrados, onde poderá a próxima gestão fazer casas com recursos próprios para efetivamente zerar aquelas subhabitações e tirar todas essas famílias dessa moradia degradante, que isso nos incomodou e continua incomodando até agora. Tanto que você pode ver que nesse gabinete aqui, ou na própria prefeitura, eu não acrescentei um A. Por quê? Porque eu não queria ter um certo conforto quando eu tenho gente morando em barracos. Então isso eu não permiti. Mas a próxima gestão terá essa possibilidade e poderá fazer isso com tranquilidade. O senhor mostrou, digamos, o senhor mostrou solidariedade à família. Sem dúvida, sem dúvida.
E pessoas que pagavam um aluguel de 500, 600 reais no início de 2021 e com a chegada da fábrica, a oferta era pequena, os aluguéis subiram assustadoramente, da ordem aí de 2.500, 3.000 reais, 4.000 reais, uma casa de 2 ou 3 quartos, e essas pessoas não tiveram como pagar o aluguel e se sentiram na obrigação de deixar as casas que moravam e passaram a ocupar áreas públicas. Então hoje eu tenho... Ou seja, ocupar áreas públicas. Ocupar áreas públicas e nós tivemos que permitir, porque não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Né? E conseguimos tirar mais 150 pessoas de barracos e isso nos orgulha. Agora, vamos deixar aí alguma coisa em torno de 250 famílias morando em barracos e com certeza eu tenho, a próxima gestão irá dar conta disso. Eu tenho absoluta certeza. Prefeito, essa cidade é algo em torno de 25 mil habitantes, né? Hoje de 28 mil, mas 28, mas na como época zona da construção rural. da fábrica, algo em torno de 25 mil. Não tínhamos 25. Não tinha? Não. Nós tínhamos Quanto, aí, mais ou na menos? cidade, nós tínhamos aí em torno de 17 mil habitantes. 17 mil. E de uma hora para outra chega aí 10 mil trabalhadores. O pico da obra se ocorreu o ano passado, em agosto do ano passado, com quase 12 mil homens e 12 mulheres mil homens. Trabalhando Como é que ficou a diretamente. cidade? Como é que o senhor conseguiu, digamos assim, administrar a cidade com praticamente uma outra cidade dentro dela? Na verdade, nós tivemos problemas de toda a natureza e contamos com algumas parcerias, né? Sob o aspecto da segurança pública, nós tivemos um apoio grande do secretário Carlinhos Videira, que reforçou o contingente de policiais nos fins de semana, então isso nos deu tranquilidade. E, logicamente, toda empresa que iria construir ou se instalar em Ribas do Rio Pardo, a viabilidade passava por nós, para a gente então perceber onde ela estava se instalando e quais eram os impactos que aquilo causaria. Né? Por exemplo, nós tivemos aí, onde tem homens, tem mulheres. Então nós tivemos aí muitas empresas de entretenimento noturno para maiores de 18 anos e nós tivemos que analisar onde elas iriam se instalar para não comprometer aquela família que reside ao lado, que envolve barulho, né? E a preocupação... Ou seja, o senhor tem que fazer um plano diretor. Justamente, sem ter o plano diretor. Né? Sem ser um plano diretor. E nós tivemos aquela preocupação com essas mulheres que vieram tentar a vida em Ribas do Rio Pardo, né? Que fala-se aí nas mulheres de vida fácil, mas são mulheres de vida difícil. Exatamente. Né? E o que a gente fez? A gente, através da nossa assistência, da nossa Secretaria de Saúde, da nossa Vigilância Sanitária, nós passamos a visitar esses estabelecimentos para ver a salubridade da mulher, o ambiente que ela estava morando. Se ela Prefeitura teve uma política nesse sentido? Justamente, se ela efetivamente não tinha dívidas com o dono da casa, né? Se onde ela estava morando e residindo, o banheiro que ela usava era um banheiro que tinha uma condição de saúde digna, se não havia menores trabalhando no estabelecimento. Então, constantemente havia uma equipe que no período noturno, com o apoio da Polícia Militar e Polícia Civil, né, para ver se havia alvará de funcionamento, para ver se havia conselho tutelar, verificando se havia menores trabalhando. Então, tem todo um trabalho que foi feito ao longo desses 3 anos e conseguimos dar conta disso. Mas a transformação, prefeito, não foi só na cidade, também foi no campo. Sem dúvida. Ribas, até então, era polo pecuário, sim, agricultura, e agora entrou também para o eucalipto, né? Sim. E com a chegada da Suzano, obviamente, os hortos florestais ampliaram. Sim. E, consequentemente, aquelas pessoas que moravam no campo, onde os fazendeiros arrendaram ou venderam as propriedades, vieram para a cidade, né? Alguns vieram para a cidade, outros foram para fazendas mais distantes, porque todo o entorno da sede do município passou a ser, grande parte dele, ocupado por eucalipto. Então aquele homem do campo, aquele, vamos dizer, peão de fazenda, vamos dizer assim, o capataz, né, o que lida com o manejo do gado, que ele só tinha esse tipo de capacitação e conhecimento, ele se viu na obrigação de trabalhar em fazendas de pecuária no município em lugares mais extremos. Então ele foi mais ao norte, ele foi mais ao sul, e isso impactou nas nossas escolas rurais. Então, nós tivemos que fechar escolas, onde o entorno dela, o entorno dela foi de eucalipto, e esse homem do campo foi
para uma outra fazenda, e na outra fazenda nós tivemos que ter mais vagas para essas crianças. O que nós fizemos? Aí nós buscamos o SESI e Senai, e ao invés de nós construirmos escola, nós fizemos uma parceria e nós locamos containers de salas de aula com a expertise do Senai. E que isso melhorou bastante e conseguimos dar conta do recado. Interessante, né? A pessoa tem que se adaptando, se adequando à realidade. Justamente. Né? Agora, falar na realidade, uma outra situação, a questão da arrecadação. Né? E óbvio que movimenta assim, milhares e milhares de hectares de eucalipto plantado. E aí também vem o tributo disso. Né? Tem alguns municípios que onde é tributado Três Lagoas, por exemplo, parece que talvez, acho que é 5%. 5%. Né? Aqui, como é que o senhor tributa essa... Era uma grande preocupação, que eu sempre participei disso, da carga tributária do Imposto sobre Serviços Municipal. Né? Então, algumas atividades econômicas nós reduzimos a tributação de 5% para 2%. Uma delas, por exemplo, foi na cadeia produtiva do eucalipto, que era de 5%, nós reduzimos para 2% entre 2022 e 2023, e desde o plantio até o corte. Isso fez com que algumas empresas passassem a ter mais interesse no município e vieram aqui plantar com um imposto sobre serviço menor do que todo o restante do Brasil. E com isso nós aumentamos nossa arrecadação, porque aumentou a matriz econômica. Ampliou o leque. Ampliou o leque. Quer dizer, o senhor diminuiu a carga tributária. Sim. E, consequentemente, os empresários, os investidores, confiando digamos assim, nesse procedimento da prefeitura, sim, vieram investir. E nós iniciamos 2021 com 200 mil hectares de eucalipto, e hoje nós estamos batendo aí em torno de 370 mil hectares de eucalipto. Então, por isso que eu anunciei aquele dia, onde estava presente o presidente da República, hoje nós somos a capital nacional do eucalipto. Três Lagoas é a capital nacional da celulose, mas aqui é do eucalipto. Não existe outro município... Quantos de floresta plantada tem? Em torno de 370 mil 300, hectares. Então, olha. 370 mil Três Lagoas que é 200, a região... Era 265 mil hectares. Aumentou um pouco, mas nós conseguimos crescer muito mais. Prefeito, o que o senhor queria fazer quando o senhor foi eleito? Tem essa meta administrativa. Geralmente a gente quer fazer uma coisa, mas não consegue fazer. O senhor entrega o mandato, tem alguma coisa que o senhor queria fazer e não conseguiu? Olha, eu digo para você que nós imaginamos fazer mais. Não conseguimos fazer aquilo que se esperava em função das demandas da construção da fábrica. Isso nos tirou o foco. Isso fez com que a gente retardasse, em função das demandas, uma série de outras prestações de serviço. E tanto é que essas outras passaram, assim que a fábrica foi desmobilizando trabalhadores, foi diminuindo gradativamente a quantidade, as pessoas passaram a notar mais a gestão, efetivamente. Então, eu só acho que eu deveria ter, não que eu deveria ter mais condições, se houvesse planejamento, de fazer mais moradias. É esse hoje o meu grande gargalo. Tá? Mas o grande legado da gestão será a geração de emprego e a capacitação da nossa mão de obra. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Esse é o grande legado, de saber que jovens dos seus 18, 25, 30 anos, né, carregando a camiseta, o uniforme da Suzano, com aquela folhinha, né, com cabeça erguida, tendo um salário digno, numa empresa digna, que tem uma preocupação com o seu colaborador que nenhuma outra tem. E eu estive visitando ontem a Suzano internamente e eu fiquei impressionado com essa preocupação daquele trabalhador que tem uma jornada de trabalho e quando ele excede aquela jornada, há um sinal vermelho, onde eles mesmos falam, olha, está na hora de você parar. Ou seja, esta preocupação, sabe? E saber que ele tem um salário condizente com o que ele faz, ele tem participação em lucros e resultados. Então, isso é qualidade de vida, isso é dignidade, isso é dinheiro no bolso, isso é condição dele ter uma vida muito melhor, dele ajudar no orçamento doméstico.
doméstico. Então, isso para a gente é o grande legado. É o grande legado. Isso te satisfaz? Muito, muito, muito. Muito. E hoje nós continuamos ainda com amplo emprego, hein? Apesar de que nós estamos falando dos trabalhadores diretos da Suzano, existe também os outros trabalhadores indiretos. Então, hoje, se você verificar no nosso balcão de empregos, a quantidade de serviços que são oferecidos e que precisam de mão de obra é muito grande. Então, continuamos da mesma forma. Não como era, mas ainda temos falta de mão de obra. É isso aí. Falei com o prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo Daniese. Nós estamos aí fazendo uma visita. Estivemos ontem participando de várias atividades aqui no município. E para finalizar, eu marquei esse bate-papo com o prefeito. Eu gostaria, prefeito, se o senhor achar conveniente, o senhor fazer aí digamos, os esclarecimentos finais, está entregando o mandato e um recado para a população de Ribas. Eu primeiro agradecer você, Ojeda, por mais esta participação aqui, que você esteve constantemente aqui em Ribas do Rio Pardo. Vai dizer que ontem nós coroamos a nossa gestão com a presença de grandes autoridades. Nunca na história de Ribas do Rio Pardo houve a presença de um presidente da República. E nós recebemos não só o presidente, Luiz Inácio, como recebemos o vice Geraldo Alckmin, como nós recebemos também 6 ministros de Estado, presidente do Banco do Brasil, governador do Estado, secretários, a diretoria da Suzano, o CEO da Suzano. Governador do Maranhão também, né? Governador do Maranhão. Então, eu posso dizer assim, que nós saímos de cabeça em pé e com o sentimento de dever cumprido. Nós estamos entregando a prefeitura redonda, a prefeitura que não vai sofrer uma descontinuidade dos serviços em razão da forma como nós estamos trabalhando a transição. E eu tenho certeza e percebo isso, que a população enxerga isso e sabe que nós nos doamos 24 horas por dia nesses últimos 4 anos em favor dessa querida Ribas do Rio Pardo. Obrigado.